E a gente está falando de lugares tão distantes, né? Ela está falando África, ele também. Mas, como a Roberta às vezes estava falando ali, às vezes essa necessidade está perto também, né? Está do lado da gente. Eu vou conversar com a Angélica. A Angélica veio assistir o programa, já te botei na roda, né, Angélica? A Angélica começou a fazer um trabalho voluntário, mas que, na verdade, ajudou a ela de que maneira? Isso. Tem quase um ano que a minha mãe faleceu. A minha mãe descobriu um CA, então, quando descobriu, já estava muito avançado e a morte dela foi muito rápida, em menos de 2 meses. Então, eu fiquei muito depressiva. Eu chorava todos os dias, só queria ficar dentro de casa. Uma amiga minha, Dani Lins, que eu agradeço ela eternamente, ela faz voluntariado há 5 anos. Eu até me emociono, gente, porque é muito bom. Ser voluntário é maravilhoso. Ela me apresentou o projeto chamado Voluntários do Bem. E a minha primeira ação foi num lugar chamado Jardim Gramacho, em Caxias. Baixada Fluminense. Isso. Lá tem um projeto chamado Gramachinho, que é feito pela Adriana. E foi uma festa para 350 crianças, onde a gente conseguiu arrecadar mais de 2.000 caixas de bombons. E, assim, eles ficam muito felizes, porque não é só questão de comer, não é só questão do bombom, é o carinho que a gente leva. A gente chega lá às 7 da manhã e eles já estão na rua, eles botam as melhores roupas que eles têm. E você nisso, como é que você se sentiu? O que bem isso fez para você? Eu vi que o meu problema era o mínimo. Eu acho que se todo mundo... Assim, a parte mais chocante para mim foi quando eu cheguei lá e vi uma criança abrindo um saco de lixo para poder procurar algo para poder comer. E eu falei assim, meu Deus, o meu problema não é nada. Não é nada. E eu pensava que eu tinha que ir lá para a África para ver o que eu vi no Jardim Gramacho. Um lugar que é aqui, na Baixada Fluminense. Eu moro em Caxias, mas eu nunca tinha ido no Jardim Gramacho. E hoje eu tô lá no Voluntários. Agora, no Natal, a gente fez uma super festa. E olha que legal, você podendo fazer por quem está perto, eles podendo fazer por quem está longe, né? Porque lá talvez não tenha perto quem possa dar esse tipo de socorro. E a gente aqui pode dar esse socorro para quem está perto da gente, né? Isso aí. Eu acho que se todo mundo doasse só um pouquinho pro próximo, a gente teria um mundo muito melhor. Muito obrigada. E o mais legal é que você conseguiu sair do seu problema por conta disso. Que eu acho que é um pouco que a... Oi, Carol. Que a Débora estava dizendo, dessa reconstrução que acaba acontecendo com a gente mesmo quando a gente faz um tipo de trabalho assim. Eu fiquei curioso para saber sobre a barreira da língua, porque ela estava falando, né, aqui no Jardim Gramacho. Sim, a gente tem essa... Como é na arte, você falou do Bengali e tal, como é que... Porque um trabalho de psicólogo precisa muito da comunicação, né? Como é essa... Você sabe que essa foi a coisa que mais pegou, assim, quando eu falei, vou trabalhar para Médicos Sem Fronteiras. Eu pensei, mas espera aí, eu sou psicóloga, eu trabalho com a língua. Meu instrumento de trabalho não é o bisturi, meu instrumento de trabalho é a língua, é a linguagem. Eu preciso saber interpretar. Por incrível que pareça, depois da primeira missão, eu me dei conta que a linguagem não é só o uso da palavra, mas como é que você escuta com seus 5 sentidos. E aí eu comecei a fazer escuta com o olhar, com o olfato, com os ouvidos, mas também com a boca e com o tato. E isso foi sendo aprimorado com o tempo. Mas na organização, na Médicos Sem Fronteiras, nós temos não só tradutores de línguas, mas a gente chama de tradutor de linguagem, né, para aproximar contextos. Porque muitas vezes não só a palavra, né, que se usa, mas a forma com que a pessoa está vestida, a forma com que ela se porta, como ela senta, está falando de uma expressão de sofrimento. E nisso vocês dois acabam se aproximando, porque é a questão cultural, né? Que, se você não conhece, a cultura vai falar a sua maneira de manifestar. Às vezes, em determinadas culturas, você não pode chegar por um abraço, você não pode chegar por uma proximidade física, que aquilo é desconfortável, né? E aí você tem que divulgar isso, porque não é que seja melhor ou pior, é que é diferente do que a gente está acostumado. Muito, Na Etiópia, eu fiquei numa tribo chamada Hamar, e um dos meus trabalhos era ajudar em pesquisas relacionadas à cultura deles, para buscar material mesmo. E encontrei muito essa barreira, porque às vezes você ia falar com alguém, tinha um tradutor, e você fazia as perguntas, mas parece que aquilo não tinha o feedback, você não conseguia tirar nada deles. E aí eu me liguei que eu tinha que, de repente, assim, primeiro me abrir, então mostrar para eles a minha cultura. Eu comecei a pegar meu celular e colocar música do Brasil para tocar, falar sobre a minha vida, sobre a minha religião, sobre o meu país. E a partir daí eles começaram, por conta própria, a querer contar deles também. Falando, não, mas aqui não é assim, aqui é desse jeito. Né? Não, Deus para mim não é isso, Deus para mim é aquilo. Ou seja, acho que essa foi uma das lições que ficou. Se você não se abrir,
Não adianta você chegar lá e querer impor uma verdade. Agora, tem isso, você tem que saber, querer se expor para você poder se aproximar, né? E até falando a questão da Angélica, que ela falou que foi no Jardim Gramacho, eu também fui há uns 3 anos atrás. E aí eu juntei, foi na Páscoa, e eu comprei 500 ovinhos de Páscoa e água. Fátima, eu fiquei apavorada, como ela falou, a nossa África, né, aqui. E quando chegou lá, que eu abri a mala do carro, eles ficaram desesperados pela água. Pela água. E tá do nosso lado, né? Como ela disse. Então, eu fiquei impressionada. As crianças, elas sobem você. A questão do carinho. O Gui, meu marido, ele foi e tinham 3 crianças. Uma aqui, a outra agarrada aqui. E você vê que não é só essa questão de você doar um copo d'água. O físico, né? Do material. É a atenção. É a atenção. A carência é muito grande em tudo, gente. né? Isso. É a atenção. E como ela disse, você às vezes acha que faz pouco. Eu tenho um exemplo que no ano retrasado, eu estava fazendo Vidigana Social e eu saí pedindo dinheiro para todo mundo. Peço mesmo. É o único momento que eu peço sem medo. E eu falei, gente, preciso fazer o evento, tal. Aí chegou um amigo meu e falou assim, eu tenho R$5, Roberta, toma aí R$5. Ele meio que brincou. Falei, tá ótimo. Falei que fosse 1 centavo, já estaria ajudando. Quando eu fui fazer as compras dos alimentos, vou dar o exemplo, 5.205. Aí eu tirei a foto para ele e mandei. Eu falei, aqui, seus R$5. Então, não é só dinheiro, não é só alimento, é carinho. Eu acho que é por isso que o mundo está nessa desorganização, essa falta de amor ao próximo. Isso não é piegas. Gente, é verdade. Amar o próximo como se fosse seu irmão. Isso é verdade. A gente só vai conseguir transformar se você se colocar no lugar do próximo. Eu acho, garoto, que a gente fala tanto em globalização, né? Todo mundo fala que hoje o mundo é globalizado. Poderia globalizar isso também, esse sentimento de que somos globalizar todos... o amor, né? E que somos todos, né, parte de um todo, né? Justamente. E é um sentimento que não tem fronteira. A gente está vendo aqui, mesmo em países diferentes, com línguas diferentes, né? É um sentimento que atravessa todas essas barreiras. E você consegue... E diferentes classes sociais e tudo. Então, realmente... o amor é o Wi-Fi. Eu posso trazer uma... No livro eu conto, agora você falou dos R$5, eu me lembrei... No livro eu conto uma história sobre $5, que um dos meninos, quando eu perguntei, né, qual que é o seu maior sonho? Ele tinha perdido a mãe, tinha perdido os irmãos, do mundo inteiro, de toda a rede socioafetiva dele, tinha sobrado só um irmão. E um cuidava do outro. E aí eu perguntei pra ele, né, se você um dia acordasse no mundo ideal, se você um dia pudesse escolher o que você quisesse, o que você escolheria? Aí ele disse assim, você pergunta coisas muito difíceis, né? Num lugar onde você não tem o que comer, onde você não tem onde dormir, onde você não tem família, poder sonhar é um luxo muito grande. E aí ele levou um tempo para responder, mas quando ele conseguiu responder, ele disse assim, eu teria $5, porque aí eu conseguiria pagar 1 ano de escola. Ou seja, $5, você paga 1 ano de escola e uma pessoa não ter isso para poder estudar, sendo seu sonho e talvez a única possibilidade de sair, né, do seu... status atual, é de um sofrimento tamanho. É como a gente ter água potável na torneira todo dia, a gente não se dá conta, né, da importância disso. Mas se você tiver que encher seu balde, carregar ele na cabeça... E ele dura dias, 20, né, com um balde. Quilômetros. Eu fico até... Eu falo que, como artista, eu fico muito preocupada, porque a gente tem as redes sociais hoje em dia, todo mundo tem acesso, né? Pode ser em qualquer lugar do mundo. E, às vezes, eu fico olhando, eu reflito muito em cada coisa que eu posto, porque eu fico imaginando sempre essas pessoas que não têm nada, que, às vezes, a gente posta, comprei um anel de não sei quantos mil, e tudo bem, aquilo ali é pro seu luxo, eu não estou julgando ninguém que faça, mas eu acho que a gente tem que começar a analisar um pouco, que é por isso que a gente começa a ir pro lado da violência, porque eu vim de comunidade, eu sou do Vidigal, nascida e criada no Vidigal, e eu tive uma estrutura familiar, meus pais foram incríveis, mas, cara, é muito difícil você olhar aquela pessoa, cara, eu sou fã da Fátima, sou louca, e aí a Fátima tá com aquela sandália maravilhosa que saiu na revista, que é R$60 mil, aí eu falo assim, não, caramba. Essa aqui não. Fica tranquila, não. Mas as pessoas não têm esse pensamento, mas isso é verdade. E se você não tem uma estrutura, você pode ir para um outro lado. Você pode ter uma revolta, porque é muito fácil a gente julgar, né? É muito fácil. O julgamento, ele é muito fácil. Mas aí a gente também tem que começar a parar para pensar qual é a nossa responsabilidade, né? No mundo tão sem valores hoje em dia, e é o momento onde mais se ostenta. Então, eu acho que a gente tem que ter maior conscientização. A gente fala, tudo que a gente vai falando, a gente vai pensando o seguinte, como quando a gente se une com propósitos ou com boas ideias, as coisas tendem a funcionar de uma maneira melhor, né? Você se agrupou ao Médicos Sem Fronteiras, ele com o trabalho de divulgação,
você no outro. Acho que a gente tem mais chance quando a gente tá junto mesmo.